Boa tarde. Está começando o Cabeça de Área para refletir sobre os recursos que a matemática viabiliza para a construção de problemas dentro e fora da sala de aula. O programa, que não se limita aos resultados, busca ideias eficazes e planejadas para a resolução de jogos matemáticos, é o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Paulo Figueiredo, professor de matemática da Universidade Federal de Pernambuco, e Valdilene Rodrigues, coordenadora do Laboratório de Matemática da cidade de Moreno. A nossa repórter Tatiana Teles foi conferir a feira de jogos promovidos pela cidade de Moreno. Vamos conferir. Entre os diversos jogos e quebra-cabeças, nasce a parceria entre o Laboratório de Matemática da UFPE, o LEMAT, e o Laboratório de Ensino de Matemática de Moreno, o LEMAN. Uma junção que existe no propósito de representar os números de forma simples e lúdica. O professor Ayrton Castro, coordenador do LEMAT, fala sobre a parceria. A ideia básica é divulgar os jogos matemáticos, mas trazer isso para o local onde ele é feito, dentro da escola, né? O LEMAT atua como um agente externo e aqui a gente está atuando já dentro da própria escola. A universidade tem a oportunidade de fazer uma extensão, é uma extensão de primeira linha, né? Nesse sentido que a gente vê essa parceria, bom para o LEMAT, bom para o UFPE, bom para o LEMAN. Professor, qual a importância dos jogos matemáticos na vida das pessoas? O jogo matemático possibilita que a pessoa veja a matemática de forma mais lúdica, interessando mais as pessoas, quebrando um pouquinho a questão da aversão que se tem à matemática. Jéssica Souza, monitora do LEMAT, conta como entrou para o laboratório. Foi quando eu participei da Expo na Federal, quando eu estava cursando o terceiro ano do ensino médio, e eu interagi um pouco com os jogos da matemática. Quando eu passei para o vestibular, quando eu passei para cursar o curso de matemática, eu entrei no LEMAT. Pensando em propagar a matemática, o LEMAN promove a Feira de Raciocínio Lógico, com o intuito de incentivar alunos de todas as áreas. Vamos saber qual a opinião dos alunos sobre essa feira. A gente vem e aprende a matemática de uma forma diferente, se divertindo. Porque é um lugar diferente da aula, da sala de aula, não tem aquela pressão que tem lá. A dinâmica daqui é mais legal, na escola a gente não tem essa dinâmica toda, aqui o nosso cérebro funciona mais rápido. Várias brincadeiras, a gente pode aprender muito mais com o que está acontecendo aqui. Pois bem, hoje nós vamos jogar com os números. Boa tarde, Paulo, e boa tarde, Valdilene. Boa tarde. Eu gostaria de começar com você, Paulo, perguntando o que é de fato o LEMAT e depois o que é o LEMAN para a Valdilene. Mas o LEMAT, o que é o LEMAT do ponto de vista de um laboratório? Inclusive o professor Ayrton esteve aqui pelo menos há 1 ano e meio atrás e comentou um pouco dos jogos matemáticos. Mas o que é de fato o LEMAT? Boa tarde, Edilson. Agradeço o convite de estar aqui em nome do LEMAT. O LEMAT é um espaço dentro do Departamento de Matemática em que nós podemos reunir professores, alunos da licenciatura e também receber alunos das escolas públicas. E aí, então, poder tentar um trabalho que alia a questão do jogo, né, os aspectos lúdicos. Como sabemos todos, o jogo acompanha o homem desde as suas origens, é um aspecto importantíssimo da atividade humana, o aspecto lúdico. E ao lado disso nós podemos tentar desenvolver capacidades matemáticas, habilidades matemáticas que são importantes para o desenvolvimento depois de outras habilidades matemáticas mais complexas. Por exemplo, nós podemos ver ali, em várias situações, em que os alunos procuram, por exemplo, classificar, que é uma das atividades mais fundamentais da atividade humana, que é fazer classificações, reunir objetos geométricos pela sua forma, né? Ou pela sua área, ou pelo seu comprimento, muitas vezes. Então, escolher critérios para classificar. Essa é uma atividade matemática muito importante. E vocês desenvolvem isso no LEMAT, então, na Universidade Federal de Pernambuco. Exatamente. E o LEMAN, Valdilene? É basicamente o que o professor Paulo colocou. É um complemento assim, do LEMAT, porque o LEMAN é um filho do LEMAT. Então, lá a gente tem essa atividade também de buscar mostrar a matemática de forma diferenciada, atrativa, porque dentro do contexto que foi criado, histórico, a matemática era um bicho de 7 cabeças. Então, há necessidade de trabalhar com o lúdico, aproximar o aluno do conhecimento. Porque de fato eu não conheço, sinceramente, talvez só vocês dois e também o Ayrton, que gostam da matemática, que amam a matemática, porque normalmente os estudantes de ensino médio fundamental,
quer dizer, não gostam da matemática, eu tenho dificuldade com a matemática. Quais os principais conceitos, Paulo, matemáticos que são trabalhados em jogos? Edson, veja bem, nós vimos no depoimento muito espontâneo daquela garota quando ela disse que ali a gente raciocina mais rápido. Porque muitas vezes as crianças e os adolescentes, eles na atividade normal da sua vida, eles desenvolvem raciocínios matemáticos até complexos. Quando chega muitas vezes na atividade de sala de aula, eles ficam um pouco intimidados, há um pouco de tradição de que a matemática é inacessível, etc. Mas quando você cria um ambiente atrativo, estimulante, como é o ambiente de jogos, você viu que a criança falou, a gente aqui pensa mais rápido. Então, desenvolver o raciocínio lógico, por exemplo, que muitas vezes é natural na criança e que é tolhido muitas vezes na atividade escolar, às vezes surge espontaneamente ali de uma maneira muito rica, entendeu? Portanto, desenvolver o raciocínio lógico, a questão, por exemplo, de montar e conseguir conciliar formas geométricas, por exemplo, Nós vamos fazer ver, estratégias. temos algumas matérias, depois vamos soltá-las. Exatamente. Que na matéria está explicando, inclusive, qual é essa relação de profundidade e espessura. Mas eu gostaria que você falasse também um pouco sobre a abstração que é a matemática, porque normalmente as pessoas dizem, mas a matemática que a gente aprende na escola não serve para absolutamente nada no dia a dia, é uma chateação, a gente não consegue entender a objetividade da matemática. Veja, o Lemaitre, o Leman também, ele procura desenvolver esse primeiro momento de motivação, de interesse, despertar o interesse, mas todos sabemos que a matemática requer também um esforço de construção de conceitos mais complexos. E muitas vezes ele se inicia pelos aspectos intuitivos, mais concretos, dos movimentos e das formas, e passa progressivamente para os aspectos mais abstratos, que são inerentes à matemática. E às vezes essa passagem não é feita de uma forma apropriada, criam-se barreiras. Então, do intuitivo, do concreto, que é o jogo, que é a manipulação, o manuseio de peças, etc., até a abstração, nesse caminho a criança é tolhida e não se chega lá. Mas é um bom caminho para se desenvolver, porque lá, nesses jogos, há conceitos complexos, por exemplo, nos jogos que vocês vão ver depois e que já viram ali, eles têm que desenvolver raciocínios. Você falou sobre um bom caminho, e que caminho foi possível entre o Lemaitre e o Leman, Valdilene? Como vocês estabeleceram essa parceria com a universidade? Qual a importância disso para a educação, não a educação matemática apenas, mas a educação da cidade de Moreno? Olha, existia na universidade um encontro que é chamado Encontro de Professores, a sexta-feira. E eu comecei a visitar e conheci o Lemaitre. E vi que ali tinha algo diferenciado que poderia ser levado para a sala de aula. Então, como professora, né, eu tentei e tento até hoje tentar mostrar a matemática de forma diferenciada, não só para o aluno, mas com um grupo de professores. O desejo do Leman não foi um desejo de Valdilene, mas um desejo de todos. Então, nessa busca, a gente tentou interagir de forma que o conhecimento chegasse até o aluno, trabalhando de forma lúdica. Então, essa parceria foi importante porque foi através de lá, dessa busca de conhecimento, que existia esse encontro do professor da sexta-feira. E conhecendo esse espaço, vi que era possível fazer no nosso município. Algo que a gente começou, primeiro, pensando em colocar dentro de uma sala de aula, né, dentro de uma escola, e algo se tornou maior. Hoje, ele é um anexo de todas as escolas. Então, a gente busca oferecer de forma diferenciada, aproximar o aluno, mostrando que matemática não é só números. Tem os números, mas tem também o lado divertido de aprender, trabalhando com material concreto. E, Paulo, qual a importância do Leman para o Lemaitre, ou seja, do Lemaitre, que é na Universidade Federal de Pernambuco, né, considerando aí essa relação que vocês têm mantido com o Leman? Veja, um dos aspectos sempre que o Lemaitre, desde o seu início, foi de trazer professores da rede pública, né? O Encontro às Sextas, de que o Valdilene falou, trazia professores da rede pública da região metropolitana. Então, já é um projeto de extensão que vocês tinham. Já é um projeto de extensão. Portanto, esse aspecto é importante, de que é uma atividade que alia ensino e extensão. E, por outro lado, é um aspecto interessante desse projeto, no Laboratório de Matemática, que participam alunos de licenciatura
E, por outro lado, quando você passa para o alemão, você tem alunos da rede pública. E é um aspecto importante que quando o aluno chega no laboratório, no LEMAT ou no LEMAN, ele encontra lá não um professor, às vezes, que ele tem fica um pouco intimidado dizendo professor, mas ele encontra uma pessoa da faixa dele. Exatamente. Então, o diálogo é muito importante. Então, é facilitado por isso. Então, o entusiasmo surge também pela facilidade de diálogo. Não existe lá o professor meio... um pouco com a autoridade de professor. Máxima, né? Exato, um pouco de dono do saber. Não. Existe um colega dele. Inclusive, falando de colegas, nós fizemos um clipe da feira dos jogos que vocês realizaram no Moreno. Vamos soltar as imagens. Eu gostaria que Valdilene comentasse um pouco da feira, o resultado da feira, né? O que é que vocês de fato fizeram nessa feira, levando os alunos, os professores também, os pais, certamente, né? Então, vamos soltar as imagens do clipe e você comenta, então, Valdilene. Onde aconteceu a feira? No centro de Moreno mesmo? Na Praça da Bandeira. É o 5º ano que a gente vem trazendo um laboratório para trabalhar com a comunidade. E é um trabalho bastante interessante e gratificante, porque é nesse momento que a gente tenta aproximar, né, não só o aluno, mas a comunidade geral, ela participa e vê que pode vivenciar e pode fazer uma matemática diferenciada. Tanto professor, aluno, esses pais. Jogos aí, que jogos são esses que estão passando, Valdilene? Esse, por exemplo, essa corrida aí. Essa corrida a gente trabalha, está bem interessante, que a gente trabalha essa aí com as crianças, né, da educação infantil. E aí é tão uma empolgação que o adulto ele também gosta, né? A gente faz eu vou chamar essa minhoca, que ela para sair do espaço, como fosse tem alguns. Como é que são os cones, né? Você coloca os cones e ficam passando. Que é educação física, né? Então assim você tem toda a estratégia ali e eles buscam alcançar, que é o objetivo vencer, né? E não pode derrubar. E ele acha muito interessante. Nossa, a feira está na primeira edição. Trabalha muito com a criancinha, e tem as figuras geométricas, quando eles passam, para eles identificar. E aí foi bem interessante que os adolescentes queriam brincar também, e a gente abriu espaço para que ele pudesse aproveitar. Mas só foram escolas municipais ou não, outras escolas? Esse momento que a gente faz na Praça da Bandeira, vem escola de outros municípios, particular, estadual, municipal, como também no próprio município. Então, assim, a comunidade, assim, os municípios vizinhos ficam sabendo e vêm até esse momento participar conosco. E o resultado desse trabalho de vocês? Vocês levam para a universidade? Porque aí seria interessante, hein, Paulo? A universidade recebeu um pouco o resultado do trabalho que está sendo realizado em Moreno. Olha, o grupo de professores que trabalha no LEMAT, ele recentemente participou de um projeto que foi financiado pelo MEC, que é o projeto Rede, e no qual apareceram alguns desses jogos também, levados mais então para experimentos de sala de aula. Portanto, há um movimento de ida e volta nesse sentido também. Nesse movimento de ida e volta, nós vamos chamar um intervalo, mas antes, gostaria de agradecer a você, Paulo, por essa participação no primeiro bloco do Cabeça de Área. E no segundo bloco, vamos ter aqui o professor Generino Santana. Ok, Paulo? Muito obrigado. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. O tema de hoje, Jogos Matemáticos. Estão conosco Valdilene Rodrigues, coordenadora do Laboratório de Matemática da cidade de Moreno, LEMAN, e o professor Generino Santana, também do LEMAN. E como funciona o laboratório? Vamos conferir com Tatiana Teles. A ideia de transformar a matemática numa matéria agradável e divertida surgiu com a criação do Laboratório de Matemática em Moreno, o LEMAN. O espaço que vem crescendo com a proposta de oferecer o ensino lógico para todas as idades. Uma forma dinâmica de ensinar
é montar atividades em forma de circuitos. Entre os vários circuitos, destacamos o Círculo das Frações. A aluna Gleice faz uma demonstração. Então, fração é uma maneira que a gente pode dividir as peças. A gente pode dividir ela em 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 e 12avos. Aqui está representando maneiras de formar um inteiro. Então, aqui tem 1/2, 1/4 e 1/6. Já Raíssa fala sobre o Tangram. No Tangram, a gente tem 7 peças. O ensino infantil, nós podemos trabalhar as formas, as cores e os tamanhos. Já no ensino fundamental ou no médio, trabalhamos a composição de peças. Professora Joseli, do ensino fundamental, ressalta o trabalho do laboratório para a comunidade. Eu acredito que a contribuição maior do Le Mans seja na questão cognitiva, porque a matemática em si ela tem por finalidade representar, né, a massa maior do conhecimento. Então, eu avalio que o Le Mans ele tem contribuído não apenas aqui na cidade de Moreno, mas também nas cidades circunvizinhas. Pois bem, nós vimos na matéria, Generino, que tem Le Mans. Não deu para ter uma ideia geral, mas eu imagino que você passando numa determinada rua, você dá para visualizar com muita tranquilidade a fachada do Le Mans. Tranquilamente. Né? E que rua é essa que nós podemos encontrar o Le Mans? É a Rua Joaquim Nabuco, fica no bairro do ABC, número 131A. Veja só, no primeiro bloco nós falamos com o Paulo, ele tratou aí dessa relação da universidade com a cidade de Moreno, especialmente o LEMAT e o Le Mans. E nós nos encontramos, inclusive, na SBPC, na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, onde você fez a exposição de vários jogos, enfim. Que jogos vocês têm trabalhado nos últimos anos no Le Mans? São vários jogos. Nós temos lá uma variedade. Temos diamante, dois caminhos, o circuito, o ciclo de frações, geometrizando a álgebra, dominó na matemática. Nós temos equação do primeiro e segundo grau. Então, a variedade, dependendo do assunto que o professor deseja que nós possamos dar para os alunos que são nossos visitantes. Nós vimos também, não só na matéria, como vamos jogar daqui a pouco aqui no Cabeça de Área,